Olá, meus anjos, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, a mais uma Devocional Amiga. E a Devocional de hoje é com a Bianca, uma menina incrível que eu amo muito, que fez parte do time que eu liderei ano passado para a Europa. E ela é uma das pessoas que carrega muita questão do ensino. Ela é muito inteligente, ela é muito sábia. Ela é advogada e agora missionária também. E quando eu brinco que, quando eu falo que eu tenho uma advogada, é nela que eu penso. Ela carrega muito sabedoria, quando ela ensina da palavra, quando ela fala de uma forma que você é como se você estivesse sentando e realmente aprendendo, estudando da palavra. E isso é muito bom, é muito gostoso. E eu sei que vocês vão amar, eu sei que vocês vão ser muito encorajados. Eu acredito que Deus vai dar força e renovo e esperança para vocês através dessa devocional, porque é algo que veio do coração de Deus. E a Bianca é incrível, mais conhecida pelo nosso time como Dandarinha, que tem as mãos mais fofinhas do mundo. Eu ia ficar horas aqui falando dela, mas eu vou deixar ela continuar esse vídeo, não é mesmo? Então é isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, clicar em gostei, porque o YouTube vai perceber que vocês estão gostando se vocês clicarem logo agora. E compartilhar com todo mundo. Então é isso. Vamos continuar assistindo o vídeo. O que significa o deserto? Ou quando você pensa nessa palavra ou nesse lugar, o que vem à sua cabeça? Eu começo fazendo essa pergunta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse devocional. Prazer, o meu nome é Bianca e eu gostaria, na verdade estou muito feliz de passar esse tempo com você e compartilhar uma palavra que traga esperança. E por que deserto? Porque no dia de hoje, que eu estou gravando, talvez o dia que você estiver assistindo, nós estamos no meio de uma pandemia. E talvez, assim como eu, você está tendo que se deparar com coisas que antes você não imaginava. Muitas pessoas agora estão tendo que lidar com questões emocionais, mentais, psicológicas, físicas. Talvez você esteja lidando com alguma dificuldade no seu trabalho, no seu relacionamento, na igreja, na escola, faculdade, ou às vezes até com o próprio Deus. E eu estou bem familiarizada com um termo que a gente diz assim, estou passando pelo deserto, quando nós estamos no meio de alguma situação muito difícil. E por que esse termo? Bom, se você for abrir o livro de Êxodo, você vai ver toda a descrição do deserto. Eu gostaria de voltar com você um pouquinho lá em Gênesis. Lá em Gênesis você vai ver a história de José, filho de Jacó. José é vendido pelos seus irmãos, depois de muita coisa ele vai parar lá no Egito. Depois de ser preso injustamente, anos depois ele se torna governador do Egito. E a família dele, irmãos, pai, enfim, são de Canaã, um lugar onde está passando por privações, falta de alimentos, e só tem no Egito. Então eles vão até o Egito e lá José revela a identidade dele, quem ele realmente é, já como governador do Egito. Isso está lá em Gênesis. Esse povo cresce tanto lá no Egito, eles se estabelecem e crescem tanto que um faraó se levanta, se sente ameaçado e começa a escravizar esse povo que cresceu tanto. Deus vem com misericórdia e ele promete que apesar dos anos de escravidão, ele virá com socorro. Por isso ele levanta Moisés, lá no livro de Êxodo a gente vai ver a história de Moisés, para tirar o povo desse lugar de escravidão do Egito e levar para Canaã, que é a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Por que eu estou falando isso? Novamente, porque às vezes a gente usa esse termo, estou passando por um deserto, como algo muito penoso, mas eu gostaria de que nós olhássemos com uma nova perspectiva para o deserto. Eu gostaria que você se atentasse também que quando esse povo saiu de Canaã, a família de José, eles eram livres. Eles saíram de um lugar de liberdade e viraram escravos, mas não era o que Deus queria. Por isso que Deus de novo veio com misericórdia e mandou um resgatador. E quando eu penso no deserto, esse lugar necessário para que eles chegassem até Canaã, eu posso pensar no deserto como um lugar
E eu gostaria de pensar junto com você sobre isso. Um lugar de provisão. Sim, um lugar de provisão. Porque se eu for pensar no deserto, o maior deserto do mundo hoje, eu vou pensar na dificuldade para encontrar água, dificuldade para encontrar comida, muito calor durante o dia, muito frio à noite. Mas a Bíblia, nós vemos um Deus que provê durante o deserto. Ele tanto provém as roupas, que a Bíblia diz que não se perdiam, elas cresciam junto com o corpo e nunca ficavam velhas, como ele proveu o alimento. E ele proveu o alimento de cada dia, o maná. Ele disse para aquele povo, vocês não precisam pegar tudo e deixar para a semana inteira. Peguem de cada dia a provisão que eu vou mandar para vocês, porque eu vou prover todos os dias que vocês precisarem. E é o que Deus está dizendo para mim e para você no meio desse deserto que talvez nós estejamos passando. Lembre também que o deserto é um lugar de resgate. De novo, eles foram escravizados, eles eram livres e foram escravizados, mas não era o que Deus queria. Por isso ele promete resgatar aquele povo. E ele promete tirá-los dali. Então o deserto é um lugar de socorro. É um lugar de misericórdia de Deus também. E ele provém para cada dia do que eu e você precisamos. O deserto também é um lugar de adoração. É um lugar de nós aprendermos a levantar o nosso altar de adoração verdadeira a Deus. Sabe por quê? Porque Canaã era uma terra idólatra. Era uma terra cheia de deuses. E para que eles não chegassem lá e se deixassem corromper por essas outras culturas, esses outros deuses, esses falsos valores, Deus nos ensinou ali naquele lugar a levantar um altar verdadeiro de adoração. E sabe como Deus os ensinou a levantar esse altar de adoração? Mostrando quem Ele é. Naquele deserto, aquelas pessoas puderam ver o caráter desse Deus que é bondoso, que é fiel. E quando Ele nos ensina a adorar, e aí eu lembro de Jesus quando conversa com a mulher samaritana e diz: haverá o tempo que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, porque o meu Pai é espírito. Nós somos também, e Ele está nos ensinando no deserto a adorar verdadeiramente. E sabe por que Ele faz isso e nos ensina? Não é para que Ele seja mais santo ou fique mais poderoso com a nossa adoração. Não, Ele é. Mas quando Ele nos ensina e nós aprendemos a adorá-lo verdadeiramente, isso nos livra de outras influências, nos livra de nós mesmos e nos ensina a ter uma comunhão profunda e verdadeira com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? A sua comunhão profunda e verdadeira com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Isso é incrível. E isso é o que nós aprendemos no deserto. Então, se você estiver passando pelo deserto hoje, eu gostaria de te dizer, mude a perspectiva. Não pense num deserto, num lugar em que você vai desfalecer, morrer ou... Não, pense no deserto como socorro de Deus. Como esse lugar onde você está saindo de um lugar de escravidão, talvez de uma mentalidade de escravidão, achando que você não vai conseguir, de que não vai dar certo, talvez de que você não é suficiente, talvez de uma ideia errada sobre você mesmo, sobre o seu casamento, sobre a situação, não sei, aquilo que te tira esperança. Deus está dizendo, eu quero te levar para esse lugar onde emana leite e mel. E por isso que eu mando o deserto. E eu não quero que você morra no deserto. Porque você pode dizer, Bianca, mas muitos morreram ali no deserto, morreram. E sabe por quê? Porque eles não perderam a mentalidade de escravos. Eles haviam saído do Egito, mas a mentalidade, o coração deles estava nesse lugar. Onde é que está a nossa mentalidade? Como está a nossa mentalidade? Será que é ainda de Egito, de escravidão, de falsos conceitos que foram construídos, de falsas palavras que foram liberadas sobre nós? Ou será que o nosso coração e a nossa mente está sendo renovada dia a dia? Eu te levo lá em Romanos 12:2. Nossa mente sendo transformada. É isso que Deus faz no deserto. Ele tira a mentalidade de Egito de escravo para nos devolver a mentalidade de livres, de libertos. É isso que Ele faz no deserto. Então, se você estiver passando por alguma situação difícil, alguém que você conheça, eu gostaria de dizer e te encorajar, veja esse deserto, melhor dizendo, veja esse deserto como esse lugar de misericórdia de Deus,
onde você vai aprender com Ele sobre provisão, sobre adoração, para que você chegue nesse lugar onde Ele te prometeu e você possa conquistar tudo o que Ele já liberou para você. Espero que essa palavra te traga esperança, porque Ele é a esperança, e que você seja encorajado a perseverar e a conquistar esses lugares que Deus já te prometeu. Em nome de Jesus.